pessoal, façam um maravilhoso dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Se não estiver, pode ficar muito bem. Eu estou passando por aqui para trazer para vocês a respeito de uma metáfora muito poderosa e que serve inclusive como um grande alerta para a gente. Um grande alerta para todos nós sobre os nossos cuidados, o cuidado que nós temos que ter com relação à divulgação. Divulgação, Tadeu? Sim. Divulgação com respeito ao conteúdo, com relação ao contexto que muitas vezes nós trazemos à tona uma determinada observação e muitas vezes nós não entendemos o teor que está por trás dessa divulgação. Bom, mas vamos lá. Conta-se a história de um homem que ele havia acabado de chegar em casa, e quando ele havia acabado de chegar em casa, ele que era um pai de família, ele estava com a refeição já posta à mesa, e ali estava toda a sua família reunida, já em torno da mesa, e eles começaram a fazer ali as suas refeições. Esse homem, ele começa a relatar o seu dia, ele começa a relatar o que está acontecendo, o que está havendo na cidade, onde ele havia acabado de chegar do meio da cidade, do meio do centro da cidade. Ele acabava de relatar um ocorrido, um incêndio e pela descrição desse homem, um incêndio altamente criminoso. E esse homem começa a relatar todos os pormenores desse incêndio, todos os detalhes do que havia acontecido. E ele inclusive começava a relatar como a pessoa, o criminoso, havia feito todos os detalhes, todos os passos, tudo aquilo que havia sido feito estava sendo relatado por aquele homem e dizendo exatamente como era que acontecia, como é que havia sido planejado, como havia sido feito, como havia sido pensado. E, claro, o criminoso havia sido identificado, havia sido pego, mas o incêndio já estava acontecendo, o problema já estava se alastrando. E esse pai começou a relatar, trazendo todos esses detalhes, todas essas informações. Pois bem, esse homem, logo em seguida, assim que ele termina a sua refeição ali junto à família, e depois desse relato horripilante, esse homem ele vai para uma atividade, me parece que uma atividade religiosa, com a esposa, e os filhos ficam em casa. Não muito tempo depois, uma notícia horrível se espalha e chega até esse homem e essa mulher que estavam no templo religioso, e eles têm que deixar imediatamente a atividade em que eles estão lá e voltam para casa. Quando eles chegam bem em frente à casa, bem próximo da casa, a casa estava pegando fogo. A residência deles, que há pouquíssimo tempo eles estavam reunidos com a família, eles estavam fazendo a refeição deles, estava em chamas, estava pegando fogo. Imediatamente ele já preocupado, o que aconteceu, o que poderia ter acontecido. Aí ele começou a imaginar, será que eu tenho algum inimigo? Será que eu tenho dívidas? Será que alguém está querendo o meu mal?
E ele começou a praguejar, começou a esbravejar, muito irritado e procurando razões do porquê que isso estava acontecendo na vida dele, na casa dele. E aí, logo em seguida, ele começa a pensar, os meus filhos. E aí ele começa a ir atrás para saber onde é que estavam os filhos dele. Por pouco, os filhos estavam bem. Os filhos estavam escondidos no quintal da casa, atrás de algumas árvores. E aí esse homem olha para cada um dos filhos, conferindo, né, se estava tudo bem com eles, e vê que tem um menino mais novo, o garotinho de 8 anos de idade, estava com muito medo. E aí ele descobre que quem havia colocado fogo na casa havia sido aquele garotinho de 8 anos. Bom, a lição que fica dessa situação é que a atenção que muitas vezes nós damos ao mal, ela só serve para uma única coisa, para corrigir. Muitas vezes nós damos tanta atenção a uma notícia ruim que daqui a pouco, sem a gente perceber, nós estamos reproduzindo aquela notícia ruim. Nós estamos tão atentos e inclinados a tantas maldades que, sem a gente perceber, a gente está reproduzindo isso mentalmente, emocionalmente, em ações, em atitudes. Então eu quero convidar você a analisar essa história, analisar essa metáfora, pois quantas e quantas vezes estamos tão ocupados e tão observadores do mal, estamos reproduzindo tantas e tantas e tantas vezes aquela história que há pessoas que estão à nossa volta, que estão aprendendo exatamente como nós estamos explicando. Você já notou que nas mídias, nas grandes mídias, percebe-se que as pessoas elas ficam mais atentas às notícias de tragédias e às notícias negativas mais que qualquer outra coisa positiva? Você já reparou isso? Você já observou isso? As pessoas elas têm uma inclinação muito fácil para isso, uma inclinação muito rápida para essa questão de negatividade, de destruição, de conflitos, de tragédias, e a gente percebe que mais do mesmo está sendo mais e mais reproduzido. Tudo porque estamos dando atenção. E quando nós falamos sobre estados hipnóticos, não tem como negar. Muitas vezes estamos reproduzindo esses estados hipnóticos, seja simplesmente por uma comunicação, seja por estados emocionais, sejam por experiências experienciadas, sejam por comportamentos. Se eu tenho um determinado comportamento, esse determinado comportamento ele só vai reproduzir mais experiências. Essas experiências vão continuar reproduzindo os mesmos comportamentos. São estados hipnóticos. Estados emocionais vão reproduzir experiências. Estados emocionais vão reproduzir comportamentos. E esse estado emocional, a única forma de você controlar ele, trabalhar ele, gerir de uma forma adequada é através da comunicação. Então, o que é que nós estamos absorvendo das divulgações que estão por aí? O que é que nós estamos também reproduzindo e comunicando? Vale a atenção, vale a observação. Para quê, Tadeu? Para que justamente a gente possa dar uma quebra de padrões imediatamente. Porque às vezes estamos tão encantados com determinadas comunicações, determinadas notícias, que
que não nos atentamos para aquilo que nós estamos reproduzindo, e nós muitas vezes somos os grandes causadores de resultados, de tragédias. Somos nós. E às vezes a gente fica procurando terceiros, que outros são responsáveis, outros é quem estão fazendo. A verdade, somos nós quem estamos reproduzindo. Então, é uma atenção que a gente precisa ter para quê? Para que a gente venha barrar, quebrar os padrões imediatamente e a gente fazer a comunicação mais adequada, a divulgação mais adequada, tá bom? Se acontecer um determinado mal, utiliza não para divulgar, mas utiliza para não cometer os mesmos erros, para não cometer os mesmos passos, para não reproduzir as mesmas coisas. Tá bom, pessoal? Então, essa metáfora de hoje, vou deixar ela aqui na descrição para que você possa ler na íntegra, e muito poderosa, muito reflexiva, muitos detalhes. Muitas pessoas estão observando você, olhando para você, né? Só que a sua vida não deve ser simplesmente movida por aqueles que olham, e sim com um olhar de um bem maior, o olhar que você carrega sobre você, o olhar que você carrega sobre a sua vida, sobre as coisas que você está absorvendo, deve ser um olhar de um bem maior, tá bom? Isso aí, pessoal. E eu quero convidar você, se ainda você não passou por um atendimento, se você ainda não fez uma agenda com a gente, aproveita, você pode me chamar aqui no direct, a gente pode marcar um agendamento e de repente a gente poder trabalhar, fazer uma avaliação gratuita com relação à situação que você está vivendo, os desafios que você quer superar e, claro, criar assim uma oportunidade para você sair da condição em que está e assim ir para o próximo nível, tá bom? Então, meu forte abraço, façam um dia espetacular, porque só você tem o poder para fazer isso, tá bom? Até!